Bom dia a todos, mais um diário de motocicleta no canal O Caminho. E o assunto que eu escolhi hoje para estar abordando aqui, eu estar falando com vocês, vai ser simplesmente ele. Esse vai ser o título. E a ideia vai estar sendo falar como Jesus foi assediado no seu ministério, né? Por isso que ele fala que ele foi tentado em tudo, né? E ele foi perfeito no seu ministério. E o texto que eu quero abordar com vocês vai estar lá em Mateus 20 do versículo 20 ao 21. E lá fala o seguinte, né? Lá fala sobre a mãe que veio falar com Jesus, né? A mãe dos filhos de Zebedeu. E ela propõe o seguinte, né? Que os seus filhos, né? Os seus dois filhos, se assentassem uma à sua direita e outra à sua esquerda no governo dele. Então, assim, é mais ou menos assim, né? Ela querer que um seja o ministro da Fazenda e o outro das relações institucionais do governo de Jesus. Porque até então, eu acho que eles ainda não tinham entendido o que Jesus realmente veio fazer aqui na Terra quando ele veio propor a salvação, né? Eles tinham muito aquela coisa ainda de vir um Messias estilo Davi, que iria reinar naquela época, que iria tirar Israel do Império Romano. E na verdade não era esse propósito, né? Nem tanto que Jesus dá uma resposta para ela e fala assim: olha, aquele que quiser ser maior no reino do céu vai ter que ser o menor, vai ter que aprender a servir. Então essa foi a resposta dele. Uma coisa que eu falo para você assim: imagina naquela festa de Ramos, é o que a gente está festejando agora nessas épocas. Jesus está descendo ali no jumento, né? E o pessoal está fazendo a tal da festa dos Ramos. Muita gente está ovacionando Jesus, achando que ele ia se declarar rei naquela época. E assim, não foi o que aconteceu, mas já tinha uma multidão, já tinha uma certa expectação pelo que Jesus seria, né? Imagine Jesus quando vai fazer uma pregação lá perto do deserto lá, e ele consegue trazer quase 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas para o deserto, acho que quase em torno de 4.000 pessoas. Pela dimensão populacional da época, hoje seria como se fechar um estádio de 80.000 pessoas. Então, o quanto Jesus já estava tendo repercussão naquela época. Então, imagina também as mulheres que se aproximavam de Jesus também, porque muita gente já falava assim: ele não vira rei. Se os seus próprios discípulos já estavam especulando a possibilidade de Jesus virar um rei de Israel e já querendo cargos, imagina as pessoas que estavam em volta dele. Você não vê os jogadores de futebol, por exemplo, aquelas mulheres que ficam em volta dos jogadores ali, assediando os jogadores para querer tirar uma casquinha deles lá, para querer alguma coisa com eles, pela questão da probabilidade financeira, né? Então imagina Jesus arrastando multidões pro deserto, pregando, e havendo talvez, muitos já falam que talvez ele seria o Messias, a repercussão entre o povo sobre isso. Então, e Jesus era solteiro. Então imagina a repercussão que teve disso, imagina o quanto ele foi assediado e o quanto ele não caiu nas tentações dos assédios dele, né? Porque lembramos que ele foi um homem, né? Ele nasceu homem no meio dos homens e a Bíblia mesmo fala que em tudo ele foi tentado. E Davi, né, quando ele começa a surgir nas batalhas, ele começa a vencer nas batalhas, ele se torna rei. Ele também foi uma pessoa assediada e ele cedeu e teve 5 mulheres, né? 5 esposas, né? E foi isso que foi uma das coisas que foi a ruína do reinado dele, porque uma das mulheres, ele acabou caindo por ela e ela era mulher de outro. E isso foi a causa do declínio do reinado de Davi. Então o que eu falo pra você assim: Jesus ele foi forte em tudo. Jesus ele não cedeu a nada, né? Coisas que talvez não estejam relatadas na Bíblia, mas que mostram, assim, a gente vendo pelos menores, pelos pequenos detalhes, a gente vê o assédio que Jesus sofreu. E eu falo pra você assim, que vocês que estão no ministério, que estão na igreja, que está servindo a Deus, que está participando e começa a ter envolvimento com as pessoas, e as pessoas começam a ver você uma pessoa diferente, o inimigo também vai te assediar de diversas formas para que você caia também, né? Então você pode ver que as pessoas se aproximam de Jesus, às vezes até amando, propenso, influenciado por Satanás, para tentar desvirtuar a missão de Jesus.
Então ele, por isso que eu conheci ele, simplesmente ele. Ele foi o melhor em tudo, nas suas respostas, nas suas atitudes, no seu modo de pensar. Nenhum que veio antes dele, ninguém que veio depois dele, foi com tanta sabedoria, com tanta eloquência, que ele ofereceu a mensagem dele em 3 anos, que repercute até os dias de hoje. Se a mensagem dele não viesse de Deus, eu acho que não teria durado 100 anos, e já está durando mais de 2000 anos, e está aí até hoje, cada vez mais forte, cada vez presente na vida da gente. Então a gente tem que ter ele como exemplo. Exemplo do quê? De foco, de determinação, de manter um objetivo na vida e seguir, por mais essas dificuldades que aconteciam, por mais que ele passou pelo Getsemane, por mais que ele passou pela Via Crucis, por mais pessoas que tentaram abordar ele, tentaram colocar ele tipo, numa encruzilhada de ideias, ele sempre se saiu muito bem. Então isso também reflete no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? A gente que tem a missão de levar o Evangelho, de falar sobre o Evangelho dele, de falar de Deus, ou falar de algo melhor, a gente vai sofrer tentações, a gente vai sofrer assédios, vão tentar tirar a gente do nosso caminho, do nosso propósito, daquilo que Deus preparou pra gente, e você tem que ser firme. Inclusive eu falo, nesse mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, né? Que ele falou que ia estar com você, né? A palavra de Deus ia estar com você e ela ia te proteger. Se você hoje está passando por um momento de tentação, um pouco mais difícil, você está se sentindo tribulado pelas condições que você está lá, pelo cenário que o inimigo te colocou, acho que tenha bom ânimo, né? Como ele falou, né? José, ele passou pela tentação, uma coisa que ele falou assim, ele não se justificou pelas circunstâncias, ele se justificou porque ele falou assim, jamais eu fazer algo assim para o meu Deus, né? Então, pensa que há um objetivo maior do que isso, há um propósito maior do que você vive, há um direcionamento de Deus daquilo onde Ele quer que você chegue. Você tem coisas maiores, coisas grandiosas, e Ele só está esperando de um posicionamento seu. Jesus sempre esteve muito bem posicionado em tudo. Ele sempre pensou muito bem no que ia fazer, sempre tinha uma colocação muito boa, mas o Jesus aqui na Terra foi o que mais orou, né? Ele foi o que mais teve comunhão com Deus, para poder ter os passos certos, né? E foi assim naquela questão também que ele estava orando à noite, no céu, a prostituta para ele julgar de manhã. Ele estava orando. Então por isso que ele não foi pego nem emboscado. Então, se você está passando por dificuldade hoje, olha para ele. Porque ele venceu o mundo. E assim você também vai vencer. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, né, para a gente sempre procurar se espelhar nele, tudo é por ele, e tudo foi feito para ele, para a salvação da gente. Então, esse é uma reflexão que eu trago para vocês hoje, e vocês tenham um bom dia e até o próximo Diário de Motocicleta. Fica com Deus e até a próxima.